Estamos de volta do intervalo. Conosco agora Augusto Teixeira. Augusto é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba e também pesquisador do Observatório de Capacidades Militares e Políticas de Defesa. Augusto, obrigado pela participação no programa. Boa noite para você. Boa noite, William. Boa noite, Lorival. Vamos ao assunto Oriente Médio. Os Estados Unidos investigam, um dos aspectos que a gente quer abordar inicialmente com vocês é o vazamento de relatórios altamente confidenciais sobre o que seriam planos de Israel para retaliar o ataque do Irã. Acompanhe. O vazamento desencadeou uma correria no governo dos Estados Unidos para descobrir como esses documentos foram parar na internet. Marcado como ultra secreto, o material descreve os preparativos de Israel para um possível ataque contra o Irã. The leak is very concerning. There's some serious allegations being made there, investigation underway. Os documentos parecem ser destinados apenas a determinados funcionários nos Estados Unidos e países aliados, como Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido. Um dos documentos que teriam sido compilados pela Agência Nacional de Inteligência Geoespacial diz que os planos envolvem Israel movimentando munições. We don't want to see it repeated and we don't know who has access to it, who might want to repeat it again. O vazamento ocorre em um momento extremamente sensível nas relações entre os Estados Unidos e Israel e pode prejudicar os esforços para um possível cessar-fogo nos conflitos no Oriente Médio. We have troops in the region. We need to have prior notice in terms of what the Israelis are planning so we can protect our troops in the response as well. Nesta segunda-feira, a Casa Branca disse publicamente que não há indícios de que mais documentos tenham sido vazados. No ano passado, um grande vazamento de informações de inteligência dos Estados Unidos também prejudicou as relações do governo americano com aliados e parceiros, incluindo Coreia do Sul e Ucrânia, depois que um membro da Força Aérea Nacional postou informações altamente confidenciais na plataforma de mídia social Discord. Augusto, evidentemente nós estamos entregues aqui ao campo da especulação. Israel foi pesadamente atacado por mísseis iranianos e a qualquer momento se espera uma resposta israelense. Ela tem, evidentemente, uma larga, digamos, capacidade de escolha de alvos. O que, na maneira como você acompanha o conflito, você faz isso profissionalmente, você espera que seja a resposta israelense? William, existem alguns cenários muito prováveis. Um dos quais é a capacidade israelense em estruturar um ataque contra as capacidades balísticas, missílicas, de comando e controle e de ataque a longa distância do Irã. Esses seriam os alvos contra a força prioritários que tornariam, de certa forma, a capacidade de degradação de uma capacidade de contra-ataque iraniano contra Israel. Os dois outros cenários muito mais sensíveis se encontram na posição de Israel atacar a capacidade de produção de energia nuclear e a estrutura de investigação nuclear iraniana, que poderia desencadear consequências muito negativas, como a aceleração do Irã na busca da sua capacidade militar nuclear, ou cenário de tentativa de disrupção das capacidades do sistema infraestrutura petrolífera iraniana. Ou seja, existem aí várias opções para uma retaliação israelense, mas todas elas poderão provocar consequências importantes, não apenas para a díade de conflito, mas para toda a região, William. Lorival, o noticiário que vem lá de fora se concentra sobretudo, eu não sei se é simplesmente na vontade de que assim seja, o próprio Augusto estava descrevendo como primeiro cenário que vem à cabeça dele, que a retaliação israelense se focasse muito mais na capacidade militar do Irã do que na sua infraestrutura de energia, por exemplo, teria consequências grandes para outros que nada tem a ver com o conflito. Ou que fosse para cima do programa nuclear iraniano, que tem dificuldades logísticas próprias para ser atacado. Agora, quando a gente olha a postura israelense, eu faço menção a um recente artigo, aliás, do New York Times, fazendo menção a textos dos anos 20 do século passado, principalmente a duas figuras clássicas na história israelense. Estou falando de Jabotinsky, um dos principais fundadores do movimento sionista ali, onde hoje se pensa que poderia haver dois estados, só existe um, que é o de Israel, e Ben-Gurion, que foi de outra tendência política dentro de Israel, mas ambos pensavam a mesma coisa,
que o Estado de Israel só se mantém se for capaz de bater com muita força em seus adversários. É difícil imaginar que Israel se contenha no espírito de Jabotinsky e Ben-Gurion frente ao Irã. Eles chamam isso de anel de fogo, né? Estar cercado por inimigos e tal, e que acaba despertando os sentimentos e instintos, né, que remontam à Segunda Guerra Mundial, ao Holocausto e às situações históricas muito mais antigas vividas pelo povo judeu. Veja, a informação que a gente tem é de que Israel teria cedido, digamos assim, não sei o quão exata é a forma como eu vou colocar, as pressões ou sugestões dos Estados Unidos de que não atacasse a infraestrutura de energia do Irã e nem a infraestrutura nuclear, né? Por quê? O impacto que teria sobre a economia mundial e também, no caso nuclear, causar no Irã a sensação de uma ameaça existencial que só incentivaria ainda mais o Irã, e aliás toda a situação que a gente está vivendo está incentivando o Irã a perseguir o seu programa nuclear militar, né? Não conseguiria conter totalmente esse programa, porque está todo subterrâneo e muito bem distribuído e protegido. E eu estou com Augusto, ele colocou em primeiro lugar o sistema de mísseis do Irã, que são mísseis convencionais, estimados em 3.000 mísseis, né? É um programa extremamente robusto, que, aliás, está hoje em dia apoiando também a Rússia, principalmente no que diz respeito aos drones, né? Mas é um programa avançado de mísseis convencionais e é o motivo pelo qual Donald Trump se retirou do acordo nuclear, né? Porque ele não contemplava o programa de mísseis convencionais. E essa era uma queixa de Israel, justamente, né? Então, se a gente junta todos esses pontos, fica claro que é, sim, um alvo estratégico para Israel, os mísseis convencionais. Foi com eles que o Irã atacou Israel. Se a gente somar, aí dá quase 400 mísseis que foram lançados este ano contra Israel e atenderia, digamos, a esses pedidos e essas ponderações americanas, embora não seja muito do feitio do Netanyahu atender a qualquer tipo de pressão dos Estados Unidos. Ainda mais com esse tipo de, digamos, de visão cultural do conflito que eles têm lá no momento. Augusto, se a gente considera o que Israel foi capaz de infligir como degradação da capacidade militar de dois importantíssimos aliados do Irã na região, estou falando do Hezbollah e do Hamas, em que medida a mesma coisa poderia ser feita com o Irã? Veja, William, o Irã vem sofrendo ataques por forças irregulares, elementos clandestinos israelenses há muito tempo. Em grande medida, o retardar do sucesso e progresso do programa nuclear iraniano tem sido feito através de forças subterrâneas israelenses que operam no país. A questão envolvendo sua capacidade de armas standoff, missílicas, balísticas, está essencialmente em que ela reside na base daquilo que é a Guarda Revolucionária Iraniana, que é a força essencial que projeta a violência do regime para toda a região e, obviamente, é o principal antagonista direto contra Israel, não apenas do Estado iraniano contra Israel, mas também com a sua rede de proxies. Nesse sentido, o primeiro ataque que desencadeia a crise mais direta entre Irã e Israel é exatamente o ataque israelense contra a embaixada iraniana, em que era acusado de ter membros da Guarda Revolucionária Iraniana no local. Nesse sentido, a Guarda é um grande alvo e é um elemento fundamental da articulação de comando e controle e da utilização dos proxies, mas também da capacidade de utilização de sistemas missílicos contra Israel. Neste sentido, não apenas a decapitação desses elementos, como tem sido feito contra o Hezbollah e contra o Hamas, poderá ser algo perseguido por parte de Israel, como poderá, em grande medida, permitir o controle da escalada, William. Olival, eu vou para a pergunta que a gente se faz aqui, desde no mínimo 7 de outubro, mas já antes, mergulhados como você e eu, e o Augusto também, sempre tivemos nesse conflito. E a pergunta está aí todo dia de pé.
O que é, digamos, o objetivo político israelense? Começa a aparecer claro para você, eu não estou falando do mais abrangente de todos eles, que é Israel, na verdade, ocupar do mar ao rio e expulsar as populações que ali estão. Esse é o objetivo não declarado publicamente, porém aquele que está sendo, de certa forma, colocado na prática por uma série de circunstâncias. Eu não vou entrar na história disso agora. A minha pergunta se refere especificamente agora, na hora da retaliação ao Irã e na hora de explorar, entre aspas, o que Israel considera que é o seu momento tático vitorioso em relação a Hamas e a Hezbollah. Está claro que tipo de objetivo político está sendo traçado nesse momento ou é puramente militar? Não, ele é político e ele é maximalista, né, William, e inatingível, que é o de criar uma nova ordem no Oriente Médio, na qual esses inimigos, tanto o Irã quanto os seus proxies, né, Houthis, mas principalmente, obviamente, Hezbollah e Hamas, não tenham mais capacidade de infligir danos consideráveis a Israel. Por que ele é inatingível? Porque tanto o Hezbollah, o próprio Hamas e, sobretudo, o Irã, eles têm uma capacidade de combate, uma força que, para ser debelada de forma tão substancial e tão definitiva, requereria uma guerra de grandes proporções, né, de grande escala. E Israel tem condições militares e econômicas de fazer uma guerra dessa, sobretudo com apoio americano? Tem, né? Mas o custo seria tão elevado. Nem sei. Teria que ocupar o sul do Líbano, teria que ocupar trechos importantes da Síria, teria que se engajar no norte do Iraque. E qual a consequência disso no longo prazo, médio e longo prazo? A gente já viu. Quando Israel ocupou o sul do Líbano em 82, invadiu o Líbano em 78, em 82. Isso suscitou a criação do Hezbollah, né? O inimigo na época era a OLP, Organização de Libertação da Palestina. Você mata uma e vem outra em meu lugar, né? Quer dizer, sai a OLP, entra o Hezbollah, enfim, as coisas, as ideologias vão mudando, as configurações vão mudando, mas não existe saída para Israel, essa é a minha visão, né? Sem uma melhor equação política, né? Uma solução para o problema palestino e para a questão de Jerusalém, né? E aí, por quê? E o Irã vai deixar de ser uma teocracia hostil e agressiva? Não, mas você vai tirar o oxigênio de todas essas narrativas e tal. Israel vai fazer isso? Não. Então o conflito vai continuar? Vai. Eu nem me referi a isso, a ideia da reconstrução do templo. Nossa, eu não quero nem pensar nas consequências de uma coisa dessa. Augusto, por último, nós temos um minutinho ainda. Você enxerga quais objetivos políticos israelenses no momento? William, eu enxergaria muito mais a sustentação do atual governo e, essencialmente, a agenda política dos ministros da extrema-direita israelense. Porque, para a sobrevivência ou a narrativa de ameaça existencial de Israel, o curso da guerra, em particular nas suas 7 frentes, não contribui para a vitória israelense no longo prazo. Isto pois, os próprios parâmetros de sucesso colocados são essencialmente táticos ou operacionais e não estratégicos, essencialmente porque a solução que não está na mesa é política. Por exemplo, como fica a relação entre Israel e o governo libanês num contexto de incapacidade de barganha e negociação em relação à tentativa de bloqueio na fronteira norte de Israel. Como fica a relação entre Israel e a Síria com o governo Bashar al-Assad num contexto em que bloquear a ajuda iraniana para as milícias islamitas naquela região se faz fundamental. A solução, William, é essencialmente política, e a política, infelizmente, não está sendo feita na construção de uma solução para Israel, infelizmente. Augusto Teixeira, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, pesquisador do Observatório de Capacidades Militares e Políticas de Defesa. Augusto, muito obrigado pela sua participação e boa noite. Muito obrigado, boa noite. Igualmente, Lorival, obrigado, boa noite. Essa edição do WW fica aqui, boa noite.